Sejam bem-vindos à aula 11 do curso Repensando o Currículo de Ciências. Hoje nós abordaremos a temática sobre a importância da educação ambiental nas escolas para a diminuição da vulnerabilidade socioambiental. Meu nome é Amanda Lacerda, eu tenho 19 anos e estou no terceiro ano de licenciatura em Ciências da Natureza. Eu escolhi esse curso porque ele é extremamente abrangente e interdisciplinar. Então, ele aborda desde matemática, física e química, que são matérias que eu gostava muito, quanto biologia, pedagogia, astronomia e geologia. No decorrer do curso, você pode escolher se especializar em alguma dessas áreas ou em alguma pós-graduação, né? Este curso é oferecido pela Universidade de São Paulo, na unidade da Zona Leste. Também sou bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, também conhecido como PIBID, desde o último semestre do ano de 2020. Nesse programa, participo do projeto chamado Hindu, que é coordenado por uma pessoa que também está no projeto de aulas com a gente, o Caio Gameleira, e nós estudamos o desenvolvimento de atividades lúdicas dentro do ensino de ciências, promovendo o debate sobre origem dos saberes científicos. Atuamos dentro do Centro para Crianças e Adolescentes, localizado aqui no Jardim Caralux, que é perto da unidade da faculdade. E eu sou a Aline, eu tenho 25 anos, eu estou no 4º ano do curso de Gestão Ambiental, aqui também da Universidade de São Paulo, da Zona Leste. Gestão Ambiental é um curso interdisciplinar, então ele abrange várias áreas do conhecimento, visando conciliar o meio ambiente, a economia e a sociedade, visando estabelecer uma relação entre a humanidade e o meio ambiente. Eu também sou bolsista de iniciação científica desde 2018, pelo Programa Unificado de Bolsas, mais conhecido como PUB. Eu comecei atuando como mediadora do projeto Emalúcia, coordenado pela Lívia e pela Thaís, que também fazem parte desse projeto. O Emalúcia eram 2 frentes de pesquisas que trabalhavam questões de gênero através da ficção científica, trazendo conteúdos de cinema, literatura e transformando em atividades lúdicas para os jovens do Centro para Crianças e Adolescentes do Jardim Caralux. É um espaço de assistência social que atende jovens de 11 a 15 anos em estado de vulnerabilidade social. Essas atividades lúdicas elas eram realizadas tanto nesse centro como também aqui na USP da Zona Leste, no campus. E a partir dessas atividades e dessas frentes de pesquisa, surgiu uma nova frente de pesquisa, também trabalhando questões de gênero, mas agora era mais especificamente, exclusivamente, na verdade, com meninas. Nessas atividades que a gente fazia com esses jovens, a gente percebia que as meninas ficavam mais excluídas devido ao comportamento dos meninos também. Então, a gente entendeu que era necessário um espaço só para elas desenvolverem o protagonismo delas. Agora eu vou apresentar para vocês os objetivos dessa aula. O primeiro é apresentar o panorama da educação ambiental. O segundo é apresentar as macrotendências da educação ambiental no Brasil. E o terceiro é sugerir conteúdos que promovam uma visão crítica. A educação ambiental surgiu em um momento de crise ambiental no século passado, o século XX. E ela veio como uma proposta, de repensar a relação entre o ser humano e a natureza. Ela é entendida como um importante caminho para a transformação socioambiental. Então, é necessário ter educação ambiental nas escolas para formar cidadãos e cidadãs mais participativas e com mais responsabilidade socioambiental. A forma como a gente lida com a natureza hoje nos trazem muitas questões e muitos problemas que influenciam diretamente na nossa vida. Então, debater o tema é muito importante para a gente compreender o que é um privilégio e o que é um direito nosso. Como, por exemplo, o saneamento básico, que geralmente é tido como um privilégio, quando na verdade é um direito que deve ser garantido, que é garantido, na verdade, na Constituição Federal. É necessário discutir sobre isso, porque mesmo ele sendo um direito, há uma ausência dele em determinadas regiões empobrecidas do país. E nisso a gente traz questionamentos. Por quê? Uma pesquisadora canadense chamada Salvé regulamentou 15 linhas de estudo, cada uma com diferentes formas de enxergar e de lidar com a educação ambiental. Aqui no Brasil, Lairargues e Lima as condensaram em 3 macrotendências, sendo estas a conservadora, a pragmática e a crítica. A macrotendência conservadora enxerga o meio ambiente como sendo natureza, sendo esta a fauna e a flora e o espaço, o ambiente físico.
O ser humano aqui dentro, ele é enxergado como o destruidor da natureza. Sendo assim, ele é o culpado e a única relação estabelecida entre eles é essa. Nós trouxemos imagens que ilustram como eles têm uma visão romantizada da natureza, onde tudo é uma simples harmonia e o ser humano é quem destrói esse equilíbrio. Também tem a macrotendência pragmática, que ela foca mais No meio ambiente como uma fonte de recursos. sim, culpabilizando o indivíduo e não o coletivo. Então, eles têm pensamentos mais pragmáticos, como, por exemplo, os 3 R's, né? Que é reciclar, reutilizar e reduzir. E não vai muito mais a fundo na discussão, assim. Sim, eles enxergam muito com uma visão antropocêntrica, onde tudo gira em volta do ser humano. Também tem o especismo, né? Porque a única espécie que importa é a do ser humano. Por isso que eles promovem o desenvolvimento sustentável, para que o planeta continue dando condições favoráveis para o ser humano continuar vivo. Lembrando que é muito importante a gente ter as nossas responsabilidades, reciclar, separar o lixo, mas as problemáticas vão para além disso, né? Sim, e numa dimensão mais coletiva do que a individual. Já a macrotendência crítica faz a união entre a sociedade e o meio ambiente, entendendo então o meio ambiente como socioambiental. Buscando entender o contexto, questionar, transformar o ambiente. E entrega uma visão política para dentro desse debate da educação ambiental. É preciso tratar na escola não só a educação ambiental, como também de uma forma crítica, porque ela promove, através do questionamento, uma libertação coletiva e individual dos alunos e que eles consigam promover uma diferença no ambiente em que eles vivem, tanto na escola quanto comunidade. Para melhor entendermos, trouxemos como exemplo o desastre ambiental ocorrido em Mariana, no dia 5 de novembro de 2015, Ocorreu um rompimento de uma barragem que era de responsabilidade da Samarco, em Minas Gerais, né, em Mariana. e promoveu 19 mortes. Mais de 900 famílias foram afetadas pela enxurrada de lama, além dela ter afetado também o Rio Doce. E até hoje não houve reparação desses impactos que foram gerados na região e nas localidades em volta. Temos aqui passando algumas imagens do que foi esse desastre ambiental ocorrido em Mariana, em Minas Gerais. Então a gente consegue ver como a lama atingiu as casas em volta, a destruição dentro das próprias casas, do que sobrou disso tudo, e pessoas que tentaram socorrer, outras que foram aterradas com o desastre. Então, para melhor entender essas macrotendências e as diferenças entre cada uma, né, nós trouxemos o desastre ambiental em Mariana. Então, o jornal Época, ele nos trouxe como manchete: desastre em Mariana ameaça quase 400 espécies de animais. Um mês após o rompimento das barragens da Samarco, laudo técnico do IBAMA classificou o caso como maior desastre ambiental do Brasil. Então, nessa manchete, o que foi enfatizado, né? Foram as percas da fauna, a fauna que sofreu, as 400 espécies que foram ameaçadas com o ocorrido. Já o jornal DW Brasil, ele trouxe como manchete: o que pode ser feito para salvar o Rio Doce? IBAMA estima que leve pelo menos 10 anos para revitalizar e recompor biologicamente o rio após os diversos danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco. Então aqui, o que é enfatizado? São enfatizadas formas pragmáticas de você tentar resolver isso. Então aqui ele dá um prazo para que isso seja resolvido e ele discute o problema dessa forma. Pensar nisso é muito importante, mas além disso, a gente precisa trazer uma dimensão política para o debate. E é isso que o jornal BBC News nos traz, quando na manchete ele fala: desastre em Mariana foi acidente ou crime? Abre aspas, é precipitado avaliar, fecha aspas, disse o então ministro Eduardo Braga, de Minas e Energia, né? Então, por que ele não se posicionou quanto ao ocorrido, né? Por que ele não enfatizou o que realmente aconteceu? O que está por trás? Quais interesses políticos estão por trás dessa passividade que ele demonstrou aqui? Então, é preciso a gente realmente trazer essa dimensão política para dentro do debate. Por isso, nós trouxemos mais matérias jornalísticas. Estas, sim, trazem questionamentos pertinentes quanto ao que de fato aconteceu. Então, aqui a gente pergunta: o que aconteceu com os pescadores que tinham na pesca a sua única fonte de renda? O que aconteceu com as crianças que tiveram suas vidas interrompidas pela tragédia que poderia e deveria ter sido evitada? Quem que realmente tentou responsabilizar e punir a mineradora Vale,
tirando de fato acordos comerciais. Enfatizar quem deve ser responsabilizado e de fato puni-los é a única forma de evitar que isso não venha a se repetir, como de fato se repetiu na cidade de Brumadinho, também localizada em Minas Gerais, poucos anos depois. Agora nós vamos sugerir materiais para que vocês possam trabalhar com seus alunos em sala de aula. Então a gente trouxe uma história em quadrinho da Turma da Mônica. Essa história em quadrinho, ela traz questões ambientais, então traz desmatamento, poluição, degradação, e ela também traz uma resposta mais pragmática das questões, assim, mas é interessante trabalhar com as crianças mais jovens e até questionar o porquê disso, e enfim. E colocar também, questionar, né, com o indivíduo, como o próprio indivíduo pode fazer para olhar para o planeta de uma forma mais sustentável. Nós também trouxemos sugestões para assistir, então a gente trouxe o filme da Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, que é baseado em fatos reais. E é a história, né, de uma mulher que foi trabalhar no escritório e encontrou alguns papéis arquivados de um caso de contaminação de água numa cidade da Califórnia. E essa água contaminada estava trazendo diversos problemas para a sociedade, para os moradores da região, como doença, as crianças, morte, né? Sim, até mortes. E ela conseguiu reunir esses moradores e questionar, e, enfim, é bem interessante para trabalhar essa questão mais crítica também da educação. Mostra, né, como que a gente consegue, mesmo sendo um indivíduo, agir no coletivo e trazer uma visão crítica para transformar a realidade da cidade. E fazer com que as pessoas entendam o meio ambiente como um direito delas, né? Exato. Nós também trouxemos sugestão para seguir, então a gente trouxe uma página de Instagram do Grupo de Educação Ambiental aqui da EASH USP. Eles publicam diversos materiais nessa página deles, para leitura, para filme, também convidam para debate, reuniões, então é bem interessante. Também atividades para fazer com seus alunos, como a cartografia social e... entre outras coisas, né? É uma página bem legal. Bem interessante. Para assistir, nós também trouxemos um canal do YouTube chamado Repórter Eco. Eles têm uma playlist de 10 vídeos que falam sobre o meio ambiente, educação ambiental, de uma forma compilada e simples de entender. É muito interessante, né? E trazendo diversos aspectos dentro do meio ambiente para mostrar a complexidade que se tem dentro desse assunto, né? E todos eles têm apenas 1 minuto. Resumindo o que nós tivemos hoje na aula, nós tentamos trazer para vocês como ir além de apenas transmitir conteúdos sustentáveis. Se enxergar apenas no âmbito individual não traz mudanças numa estrutura mais macro, né? Então, a gente propõe, através de questionamentos e enfatizando sempre uma visão crítica, trazer uma emancipação, uma transformação socioambiental incentivada pelos alunos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que nós tenhamos instigado vocês a pesquisarem um pouco mais sobre o assunto.